Muito bem, estou recebendo agora o advogado, doutor Nestor Fidelis, e também ex-candidato a deputado estadual. Então, no assunto de hoje, vamos falar de muitos assuntos, inclusive até política, mas eu gostaria de começar dizendo seja bem-vindo, bom dia, e gostaria que você falasse um pouco do trabalho que você faz no rádio. Bom dia. Bom dia, Kiko, bom dia a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui novamente conversando com você. E realmente, nos últimos anos, eu tenho feito um trabalho em rádio. Já tem uns 10 anos que eu faço isso. Então, em Cuiabá, eu fiz durante um bom tempo uma participação no programa de rádio do amigo Lino Rossi, já falecido, saudoso Lino Rossi. O Lino me chamou uma vez para dar uma entrevista, como estou fazendo aqui com você. E naquela ocasião, nós falávamos sobre o direito do consumidor, porque eu estava ocupando um cargo no governo do estado que era responsável em Mato Grosso pelas políticas de defesa do consumidor. E aí, no fim da entrevista, ele falou assim, eu gostei muito. Você gostaria de voltar semana que vem? Eu falei, se for útil, se tiver alguma coisa para colocar, sim, então volte. Aí no final da segunda entrevista, ele falou assim, o que você acha, ao vivo, de semanalmente você ter um quadro para falar sobre o direito do consumidor? O Minuto do Consumidor, todas as sextas-feiras, pode ser? Falei, pode ser, tô dentro. E aí participei então de um bom tempo na rádio, na época, com o Lino Rossi, em Cuiabá, falando sobre o direito do consumidor. E como eu sou uma pessoa que não fico parada em Cuiabá, eu viajo muito, né? Eu tenho casa em Cuiabá e tenho casa aqui em Cáceres. Eu atendo em Mirassol do Oeste, eu atendo em Araputanga, minha vida profissional é bem corrida. Além de outros trabalhos que eu faço, viajando, fazendo palestras em Mato Grosso, fora. Então, às vezes eu estava fora, muitas vezes eu estava fora. E aí eu fazia por celular. Então eu fiz um bom tempo o Minuto do Consumidor, depois nós passamos a fazer a Cultura de Paz, um quadro que eu falava de cultura de paz. Isso lá em 2013, 15, por aí. E depois de um tempo nós mudamos, eu fiquei um tempo afastado. Em 2015, 2016, eu fiquei afastado de várias coisas. Que meu pai ficou adoecido, eu tive que cuidar do meu pai. Passamos muito tempo em São Paulo. E aí eu voltei novamente, acho que em 2017, se não me engano. Eu voltei a fazer rádio, mas aos poucos. Em 2018, na verdade, final de 2018. Porque em 2016 eu cuidei da campanha política do Emanuel Pinheiro em Cuiabá. Coordenei a campanha na parte jurídica. Em 2017 e metade, quase 2018, eu trabalhei na Prefeitura de Cuiabá como procurador-geral do município. Então, no final do ano, aquele 2018, eu voltei para a rádio com o Lino Rossi. Aí já era na Rádio Conte. E era Rádio Mega, depois virou Rádio Conte. É uma bagunça toda aí, mas eu era sempre do grupo do Lino Rossi. Ele faleceu, eu continuei com o Onofre, professor João Edson, fazendo um comentário também a respeito de justiça e cidadania. E a Rádio Conte é uma rádio que pega em rede, então pegava no estado inteiro. Mas larguei isso aí também em 2022, se não me engano. Aí entrei na campanha política, como você disse. E aconteceu agora, no final do ano passado, no final de 2023, eu fui chamado para dar entrevistas, eu dei entrevistas. E no começo agora de 2024, eu fui chamado para ficar fixo num programa de rádio. Então eu estou numa rádio lá em Cuiabá, que é a Rádio Jovem Pan. Eu falo segunda, terça e quarta-feira, eu estou na rádio num programa que chama-se Jornal da Manhã, das 6h30 da manhã às 8h. É bem grande o programa. Grande. Então nós estamos lá de manhã. Segunda, terça e quarta eu estou. Quinta e sexta não estou, justamente porque eu tenho que viajar. Eu viajo muito aqui para a região oeste, tanto para Cáceres como para a região. Então, eu estou na segunda, terça e quarta, a gente faz um programa lá, Kiko, similar ao que você faz aqui na rádio, tanto você como o Facchini, comentando as notícias, a política local, a política estadual, nacional, questão do comportamento humano, e é essa pegada que nós estamos fazendo lá. Quem acompanha a Jovem Pan vê que a Jovem Pan São Paulo, a que vai para o Brasil todo, ela tem um posicionamento político muito forte. Não estou aqui questionando certo ou errado, mas assim, existe isso. E o que nas conversas que nós tivemos até agora, me parece que a linha editorial da Jovem Pan da capital é diferente. Me parece ela dá espaço para todos os tipos de pensamento. Exato, exatamente. Quando a nossa chefe lá, a nossa presidente do grupo de comunicação,
a Priscila Hauer me convidou. Quem me convidou inicialmente foi o Paulo Sá, que é o âncora do programa, é o editor do programa. A linha editorial é do Paulo. E a Priscila, os dois, quando conversaram comigo, me deram total liberdade para ser quem eu sou, para eu defender minhas ideias, para eu, quando abordar cada um dos assuntos, falar do jeito que eu penso, como eu vejo as questões. Por conta disso, eu tenho apanhado muito, porque eu não estou lá para agradar ninguém. Uhum. Então, quando o governo do estado tem uma atitude que eu considero válida, tem que ser reconhecida. Sim. Mas quando há muito a ser melhorado, por que não falar também? As pessoas muitas vezes têm receio de falar algumas coisas para quem está no poder, porque muitas vezes critica quem é oposição. Mas quem não é oposição também pode fazer alguns apontamentos, porque se a visão da pessoa que está falando é uma visão de quem quer a melhoria do serviço público, por que não falar? Uhum. Então, quando a gente está com alguma ocasião para falar de um prefeito, de um vereador, as coisas boas comentando e o que tem que ser melhorado também. Então, me deram aqui com essa liberdade. Eu não tenho um posicionamento fixo de direita, de esquerda. Eu sou a pessoa que transito aqui politicamente nas minhas opiniões, ora mais conservador, em outros pontos também, em políticas que são vistas como de esquerda, que eu não vejo como sendo de esquerda. E a rádio, a rádio propriamente dita, a Rádio Jovem Pan de Cuiabá, ela tem essa liberdade que ela nos dá. Uhum. Ela não é uma rádio com viés ideológico de direita, como já a Jovem Pan foi muito assim até pouco tempo atrás. Hoje ainda é um pouco, pelo que eu vejo, mas não tanto como foi em certos momentos. Inclusive vários jornalistas que faziam comentários radicais de defesa, praticamente pediam voto para o candidato mais alinhado com a direita, né? E esses não estão mais na Jovem Pan nem nacional. Perderam espaço, inclusive, justamente por conta dessa radicalidade. E na Jovem Pan aqui de Cuiabá, que eu participo, nós temos essa liberdade de falar a respeito dos assuntos. E tem pessoa, interessante isso que a gente está conversando aqui, tem pessoa que liga na rádio ou que manda mensagem pelo WhatsApp, pelo YouTube, que é transmitido ao vivo, falando assim, o Nestor é muito de direita. Aí tem outros que falam assim, nossa, o Nestor, que pena que ele é de esquerda, um cara tão bom. Então não tem isso. Mas eu acho que aí dá para ver que o trabalho está sendo bem feito. Porque assim, uma coisa que eu vejo que as pessoas confundem, e isso no Brasil é muito complicado, mas eu acho que devagarinho, com esse tipo de trabalho, a gente em algum momento vai conseguir mudar isso, que é discutir pessoas. A ação precisa ser julgada. A pessoa, ela vai ter um momento de ser julgada, que é no momento da eleição, que você vai pesar. Tem mais pontos positivos, mais negativos. Então esse aqui tem mais, esse aqui tem menos. Mas no dia a dia isso fica chato. Né? De você ficar toda hora. Não, mas porque é desse lado, então tudo que ele fizer é perfeito. Ou tudo que fizer tá errado. Não tem muito sentido, me parece isso. E as pessoas estão muito intolerantes. É triste ver isso, viu? E as pessoas estão extremamente intolerantes e com falta de empatia. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um pensamento de direita, digamos assim, conservadora, ela vê o governo do Lula, petista, e ela já não tem simpatia naturalmente, porque ela não votou naquele candidato. Mas e se aquele candidato tiver uma atitude boa, uma política pública bem aplicada em assuntos que seja de interesse daquela pessoa? Ainda assim ela vai continuar criticando só porque é do PT? Então não faz sentido. Da mesma forma, o outro lado. Sim. E essa é uma coisa assim, o que eu percebo nitidamente num nível nacional, e isso internacional, a polarização não acontece só no Brasil. Sim. Ela é internacional. Você vê, na França está acontecendo, em todos os outros países. Um precisa do outro. Bolsonaro não vive sem Lula. Lula não vive sem Bolsonaro. O Lula foi eleito muito pelos erros de propaganda e de posicionamento do Bolsonaro. É difícil você ver um candidato a presidente à reeleição perder a eleição. Mas o posicionamento do Bolsonaro na pandemia e o posicionamento do Bolsonaro nas eleições fez com que ele perdesse a eleição. O Lula precisava do Bolsonaro para ganhar a eleição. Se fosse outro candidato, talvez não ganhasse. A mesma coisa, o Bolsonaro precisava, em 2018, de ter uma política contra a Lava Jato, de ter uma política alinhada ao pensamento evangélico e de ter uma política contra o PT. Aí ele ganhou disparado. Era o momento do Bolsonaro em 2018. Sim. Então, assim, veja Cuiabá agora, o que está acontecendo. Nós temos um candidato lá que é dito direita, que é o do PL, que é o Abílio, que ele é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele é especificamente dessa igreja. A família dele tem um histórico de ser, não posso dizer dono, mas assim, a liderança principal da igreja. O avô, o pai, uma coisa nesse sentido.
E agora, o que ele tem feito para ele conseguir voto que só dos evangélicos da igreja dele não torna ele prefeito? Ele tem falado assim, eu quero voto também dos católicos. Ele fala isso agora. E ele fala assim, eu não sou mais radical, porque na eleição passada ele foi muito radical. Então, mesma coisa aqui em Cáceres. Você tem um candidato que é em tese de direita, né, que é o Francis. O Francis, que apesar de que ele declarou recentemente que ele não é bolsonarista, mas agora ele está afiliado ao PL. Sim. Então agora se em algum momento ele não foi bolsonarista, agora ele vai dizer que é e sempre foi. Mas ele é um candidato que vai agradar muito ao pessoal do centro da cidade, aos grandes empresários. Esses gostam do Francis, da gestão que o Francis teve na prefeitura. Mas nos bairros e na zona rural não é assim, entende? Então ele tem que ter uma linguagem que ele vai ter que falar não radical somente para um público, porque numa eleição para um cargo de executivo, uma eleição majoritária, é preciso vencer a eleição. E para vencer a eleição tem que se comunicar e chegar no coração das pessoas. Então, o desafio que as pessoas da direita, eu falei do Abílio e do Francis, tem nesse sentido. E os que são alinhados à esquerda também têm essa dificuldade. Sim. O Lúdio Cabral em Cuiabá, e aqui o James Cabral, que é o irmão dele, ou o César, ou seja lá quem for o candidato do PT, eles precisam também demonstrar que não somente eles têm boas ideias ideológicas voltadas aos direitos humanos, ao trabalho das pessoas, mas que eles também conseguem trabalhar bem uma política pública que venha trazer investimentos para a cidade. Sim. Então a gente imagina assim que o cenário está sempre montado, né? Mas voltando àquilo que você falou, é interessante que lá em Cuiabá, na rádio onde eu estou, me dá essa liberdade de falar disso tudo. Sim. Sem ter vínculo com ninguém, isso que é melhor de tudo. Eu não devo nada a ninguém, posso criticar quem eu quiser, mas uma coisa, Kiko, eles sempre me chamam a atenção. Me chamam a atenção assim, de uma forma até brincadeira, jocosa, mas sempre... É que eu sempre dou um jeito de falar de Cáceres no programa. Então, quando eu vou falar alguma coisa, eles falam, já vai falar de Cáceres de novo. Eu falei, cara, mas minha vida é aqui, né? Minha família é aqui, minha raiz é aqui, meus amigos, eu tô sempre aqui. Eu invento um motivo para estar aqui. Então, assim, é muito natural para mim, né? Então, a gente sempre aborda alguma coisa lá de Cáceres, mesmo estando em Cuiabá. Até porque em Cuiabá tem uma comunidade cacerense que é enorme. Sim. Eu queria que você falasse um pouco da experiência de uma candidatura a deputado estadual. A gente sabe que a briga é muito grande, são muitos candidatos e, infelizmente, ainda o poder econômico impera nas eleições. Eu acredito que um dia isso vai acabar, mas não é o que está demonstrando a curto espaço de tempo. Qual que foi a sua experiência sobre isso e o que você tem a dizer sobre essa experiência? Olha, Kiko, a minha experiência foi boa em diversos aspectos. Eu pensei muito, vou, não vou, porque sempre houve convites para que eu fosse candidato. Meu pai, como veio de uma vida política, ele foi vereador aqui em Cáceres, né? Lá nos anos 60. Depois ele teve que ir embora de Cáceres quando os militares assumiram o poder. Inclusive um militar aqui de Cáceres, que era o comandante do exército, alertou meu pai, falou, hoje eu estou aqui, não deixa acontecer nada com você. Era o comandante Barão. Barão Homem de Melo, né? Barão era o apelido dele. E aí ele disse o seguinte, hoje eu estou aqui, eu conheço sua história, mas você é um falador, você fala muito liberdade, democracia, não é momento disso, porque os militares, que somos nós, estamos no poder e não é para pouco tempo não é para 20 meses, vai ser 20 anos ou mais. E realmente foi assim, foram 20 anos. Falou, hoje eu estou aqui, e se eu for transferido de Cáceres, ninguém vai segurar, vão dar fim em você. Então eu queria te pedir uma coisa, ele falou, até para ajudar ele mesmo, o Barão, né? Vai embora de Cáceres. Meu pai foi embora. Para manter-se vivo, né? A vida. Um amigo dele aqui de Cáceres, ele falava, o Sintra mataram por nada, sumiu o Sintra. Disseram que ele era comunista, não acharam nada de comunista nele. Mas fuçaram a casa dele e acharam uma roupa lá num baú. Aqui em Cáceres antigamente não tinha guarda-roupa não, era no baú. Sim. Acharam uma roupa lá num baú que era meio vermelhada, bordô. Falaram, tá aí, ó, roupa vermelha. Meu Deus. Meu pai falou isso assim, até na Câmara ele falou, antes de falecer, meu pai falou isso na Câmara um dia aqui. Mas, então assim, ele foi embora para São Paulo e nós nascemos lá. Eu e meu irmão. Voltou para cá já no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? E se envolveu novamente com cooperativismo, que eu sei que é uma coisa que você defende. Meu pai eu defende. gosto. Meu pai sempre defendeu isso aqui em Cáceres, desde os anos 60. Fez uma cooperativa de arroz aqui, deu uma colheita gigantesca, saíram vendendo, comprando. Ele fez essa bagunça aqui quando era jovem. Que legal. E aí, novamente, voltou aqui para
para a região nossa aqui, oeste de Mato Grosso, e se elegeu a deputado em 82, 83, e nós viemos de vez para cá, para Mato Grosso, então. Eu e meu irmão, minha mãe e tudo, né? Minha mãe que é de família cacerense, e meu pai é um paulista que veio para cá com 18 anos, nos anos 50. Então nós estamos aqui mesmo de Cáceres, né? E só eu e meu irmão não nascemos aqui por conta dessa época da ditadura, nós estamos em São Paulo. Sim. Mas eu vi que nesse momento toda a política da minha infância, da minha adolescência, a redemocratização, eu participei dos movimentos com 9 anos de idade, da Direta Já, eu estava lá no Palanque junto com Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Legal. E aí depois veio a eleição do Tancredo em 85. Em 85 tivemos a eleição do Dante de Oliveira em Cuiabá e do Dr. Antônio aqui em Cáceres, ambos pelo PMDB na época. E depois meu pai era deputado, né, sempre envolvido, e eu vivia isso, eu vivia na Assembleia Legislativa e gostava disso. Meu irmão agora é juiz de direito, e a esposa dele, que é cacerense também, a Fernanda, primeira pessoa de Cáceres da Unemate a ser aprovada em concurso público para juiz federal no Brasil. Que legal. É a Fernanda, a esposa do meu irmão, Fernanda Gataz. E o que acontece? Nós vivemos nesse turbilhão de pensamento político desde a infância. O meu irmão foi líder estudantil, foi presidente da Associação dos Estudantes. E eu me envolvi com cara pintada, olha só, eu mobilizava a turma para ir para a rua fazer manifestação. Então vivi tudo isso aí, né? Mas chegou uma certa idade, logo quando eu entrei na faculdade, eu me desloquei um pouco desse pensamento político. Me envolvi mais com a faculdade de Direito, com os esportes que eu praticava, com o meu pensamento religioso, me envolvi muito, né, com o movimento espírita. Eu sou um cristão espírita, é interessante colocar isso, porque tem gente que prega que espiritismo não é cristão, não tem nada a ver. A gente vive o evangelho da forma como nós conseguimos ao máximo. E aí o que acontece? Meu pai sempre incentivando, olha o tanto que você faz, você faz pregação no estado inteiro, as pessoas gostam de você, se envolva na política mais um pouco. E eu, na advocacia já, fazendo assessoria em eleições. Eu trabalhei na eleição aqui em Cáceres, eu era advogado do doutor Araújo e o nosso vice era o doutor Adilson Reis. Na época, contra meu amigo, que é o Túlio Fontes, e o advogado do lado de lá era o Marcelo Orne, que é meu amigo, e o Zé Renato, que é meu amigo também. Então assim, a gente se conhece, todo mundo, a gente, né, aqui em Cáceres tem dessas coisas. Em 2000 eu trabalhei na eleição em Cáceres, trabalhei em Nova Brasilândia, aqui em Mato Grosso, e trabalhei em Querência, aqui em Mato Grosso. Conheço. Quer dizer, Querência, eu trabalhei em Água Boa e Canarana. Ah, então. Em 2000 eu estava lá. No dia da eleição eu estava em Querência, não consegui vir para Cáceres. Então eu sempre me envolvi no direito com essa parte eleitoral e administrativa. Eu fiquei 10 anos coordenador jurídico da Associação dos Municípios, que é direito e política o tempo todo. Eu ocupei cargo no governo do estado, fui secretário adjunto de Justiça, trabalhando com as políticas de consumidor, de drogas e também com o sócio-educativo, que é aquela política que cuida dos adolescentes que estão em conflito com a lei. Legalmente se diz menor infratores, né? Que é uma política bem delicada. Eu era responsável por isso em 2013 e 2014. Então veja que sempre envolvido com direito e com política. E meu pai, quando estava vivo aqui conosco, está vivo hoje do outro lado da vida, ele dizia, rapaz, você tem qualidade, você tem boa formação familiar, boa formação moral, boa formação religiosa, você é uma pessoa que transita bem em todos os setores, você tem que se candidatar, a política está carente de pessoas como você. Falei, pai, eu já faço o bem na minha religião, eu já faço o bem no meio do esporte, hoje eu sou vice-presidente de uma federação esportiva aqui em Mato Grosso. Então, ele falou, não, mas é diferente, ele dizia, na política você fazer esse bem em larga escala, você vai alcançar muito mais pessoas. E eu falava, será, cara? Ele falava assim, mete a cara, rapaz. Meu pai falava isso. Ele foi prefeito aqui em Cáceres, né? Uma pessoa muito bem querida aqui. Então, o que acontece? Eu comecei a pensar, e eu, como sempre escrevi, né? Eu escrevia para sites aqui de Cáceres e de Cuiabá, sites de notícias, meus pensamentos, meus artigos. Eu comecei a pensar, será que a política é um ambiente para uma pessoa que quer realmente estar na vida sem se corromper? Que quer estar na vida fazendo algo de bom sem se vender? Será que... Porque eu tenho esse propósito de vida porque, como eu te falei, eu sigo ao máximo que eu posso, no limite das minhas forças, o Evangelho de Jesus. E Jesus não é brincadeira, porque ele recomenda o amor, a verdade, amar até os inimigos. Compaixão, que é importantíssimo. Pois é, então como ser uma pessoa que é coerente com o Evangelho e no meio político? Isso é uma coisa que sempre veio à minha mente. Porque eu vejo, infelizmente, muitas pessoas que são líderes religiosos
que mentem e se corrompem. E eu fui vítima, inclusive, de algumas pessoas que oraram na minha cabeça e estavam mentindo para mim. As pessoas mentem em nome de Jesus. Olha que absurdo, que incoerência. Eu não quero ser uma pessoa desse jeito. Então eu comecei a pensar, será que política é um ambiente para mim, que eu estou nesse propósito de vida? Muito, muito distante de ser uma pessoa perfeita. Eu tenho muitos problemas e que quem convive comigo que sabe, né? Minha mãe que diz assim... se quer conhecer uma pessoa, coma 2 quilos de sal com ela. Porque você vai comer a pitada, já vai um tempo. 2 quilos é muito tempo, né? Então, assim, quem convive lá em casa que sabe como é que eu sou, as minhas dificuldades. Mas aí eu comecei a escrever sobre isso. Por que uma pessoa se envolve com política? A maioria delas. É por querer o poder? É por vaidade? É por ver na política uma possibilidade de ganhar dinheiro? Infelizmente, muitas pessoas, a maioria entra por isso. E eu não queria entrar por esse motivo. E justamente por isso sofri nessa última eleição. Porque as pessoas veem a eleição como uma oportunidade de ganhar dinheiro e não de reconstruir um pensamento político, e não de reconstruir uma ideia da cidade, do Estado. Infelizmente, muitas pessoas caminham conosco na campanha e na reta final se vendem. E eu senti isso na pele. E digo mais, eu centrei minha campanha aqui em Cáceres. Porque eu sempre fui eleitor em Cáceres. Eu sempre participei das questões sociais aqui em Cáceres. Eu sempre estive, meus familiares aqui, ainda que tenha escritório em Cuiabá, aqui toda semana, né? Eu tenho clientes aqui. Eu tenho cerca de 100 professoras, que são minhas clientes aqui em Cáceres. Nós estamos batalhando pelos direitos das professoras. Não usei isso de forma alguma na campanha eleitoral, não falei disso, que não quero usar, sabe, de bandeiras falsas. Eu fiz um trabalho profissional e faço para as professoras. Eu tenho aqui em Cáceres 26 médicos, que são meus clientes, foram meus clientes. E inclusive hoje um é candidato, que é o Vicente Palmira, pré-candidato. A falecida esposa dele também era minha cliente, em questões que eu defendia o direito deles como servidores públicos. Então, assim, eu estou sempre envolvido nessas pautas de direitos, e sempre envolvido aqui em Cáceres, mas, infelizmente, municípios populosos como Cáceres e antigos, e que não se desenvolveram tanto, que tem diversas dificuldades de desenvolvimento humano, o IDH é baixo, eu centrei as forças aqui e aqui foi onde eu mais sofri. Se eu tivesse centrado força em outro município, talvez eu teria um outro resultado. Mas eu não me arrependo nesse aspecto. Porque seria incoerente se eu não fizesse isso. Ainda que eu tivesse adversários que diziam assim, o Nestor Fidelis, ele não é de Cáceres não, ele mora em Cuiabá. Realmente, eu tenho residência lá e tenho residência aqui também, sempre tive. Tanto é que eu sempre voltei aqui. Mas eles pregavam isso realmente, essa fala deles conseguiu afetar um pouco da minha campanha. E outra coisa que eu estava dizendo, municípios muito populosos e que não se desenvolveram muito, que tem uma população pobre maior do que os outros, esses tipos de municípios são muito propícios a receber o quê? Candidatos de fora que não têm vínculo nenhum com aquela região e que venham apenas para conquistar o voto. De que forma que essas pessoas conquistam o voto? O voto tem um preço. A gente almoçou sábado no Cascata, não é? E falávamos sobre isso. Tem até um vereador aqui que falou, o voto aqui em Cáceres custa R$200. Você quer ganhar uma eleição, você tem que ter 1.000 votos, você vai fazer 1.000 vezes 200. É o preço de uma campanha eleitoral. Ah, mas você vai extrapolar o limite de gastos. Não significa que R$200 por voto você vai comprar voto, necessariamente. Mas é uma média que se faz o que você vai gastar para divulgar o teu nome. Mas, infelizmente, a compra de voto hoje se tornou institucionalizada. Você pode contratar pessoas que não vão trabalhar para você. Inclusive, eu estou sendo processado por uma pessoa aqui em Cáceres, porque na eleição de 2000 eu fiz aqui em Cáceres a coordenação jurídica do meu sogro, que foi candidato a prefeito, Paulo Donizete. Poxa, meu sogro candidato, não vou trabalhar, eu sempre trabalho em eleição. Então me envolvi. Eu era eleitor da LN até então. E nós tínhamos expectativas que o meu sogro seria candidato a vice-prefeito da LN. Essa era a construção de anos anteriores. Mas chegou no ano da eleição, a LN desvinculou do grupo. E aí o grupo da LN anterior, que é o grupo que o Francis era prefeito, decidiu, não, nós não vamos caminhar todo com a LN não. Foi uma parte, foi outra parte, não foi. E o meu sogro ficou naquele grupo ligado ao Francis, que não foi ligar-se à LN. E aí disseram, vai ser candidato que nós vamos apoiar você. E não apoiaram o meu sogro como prometeram. Até porque naquele ano, o 2000,
o Francis, como líder do grupo político, ele já tinha um vínculo com a Eliane antes e vinha construindo há anos a eleição da Eliane, né? Então ele já tinha pedido apoio para a Eliane. Tanto é que houve, não sei se você vai se recordar disso, você não estava aqui ainda? Não, não estava aqui na eleição. Teve um grupo de WhatsApp no qual perguntaram para o Francis, você vai ganhar a eleição, você não vai ganhar mais, porque o seu candidato é fraco. Ele falou assim, eu ganho com a cara ou com a coroa. Pode jogar moeda, cara ou coroa eu ganho. Se for cara eu ganho, se for coroa eu ganho. Aí o que isso repercutiu na sociedade? O Francis está jogando dos dois lados. Ele está apoiando o Paulo Donizete, mas se a Eliane ganhar, ele está bem também. Essa que foi a mensagem que chegou. Comunicação não é o que você fala, é como que as pessoas recebem, né? Então, naquela época, foi uma eleição tumultuada. Meu sogro não tinha preparo nenhum para ser candidato a prefeito. Em que pouco tempo ele fez uma caminhada aí do jeito dele, com a simplicidade dele, com os desafios, mas não ganhou, obviamente, a eleição. E o que acontece? Naquela ocasião, um dos candidatos a prefeito, meu amigo daqui também desde a infância, que é o Zé Eduardo. Zé Eduardo Torres era vereador e foi candidato a prefeito. Ele, com mais algumas pessoas, flagraram um cidadão entre 10h30 e 11 da noite, nas vésperas da eleição, num dos bairros aqui da cidade de Cáceres, numa situação que chamaram a atenção. Fizeram filmagem, fizeram um barulho na frente da casa. E aí, o que aconteceu? Estava lá esse cidadão, cujo nome eu não vou dizer. Ele já me processa sem eu dizer o nome dele. Ixi, imagina. E ele estava ali com contratos e fazendo pagamentos. E como ele apoiava uma pessoa da família dele que era candidata a vereadora, naturalmente tinha material de campanha junto. Então aquele barulho todo que a turma do Zé Eduardo fez, chamaram a polícia e foram todos para a polícia. Com suspeita de quê? Compra de voto. Então você estar na casa de uma pessoa... aí ele disse, não, eu estava ali contratando pessoas para trabalhar na campanha. Eu falei, mas a campanha acaba daqui a 2 dias. Como assim? Contratando para a campanha? Eu estava com contratos, olha aqui, estava lá com papéis de contratos para contratar as pessoas. E aí, naquele momento do flagrante, naquela mesma madrugada, Kiko, sabe o que aconteceu? Alvejaram de tiros o comitê do Zé Eduardo. Vixe. Olha que confusão que virou aquela madrugada. Eu estava dormindo, morava ali do lado da Igreja Catedral, na rua 13, né, de junho. E 6 da manhã bateu na porta lá o meu sogro. Acorda, o que foi? Pegaram uma pessoa comprando votos, fez uma bagunça lá o pessoal, levaram para a delegacia e pelo jeito vai dar uma repercussão grande isso aí, porque isso nos afeta diretamente na campanha. Aí eu e o Marcelo, o advogado Marcelo Orne, fomos para a delegacia. E que chegamos lá e encontramos o Eduardo. O Wagner, cunhado dele, eles contaram para nós como é que aconteceu. Eles seguiram um carro à noite, esse carro parou na casa de uma pessoa e desceu uma pessoa lá com uma maletinha e estava com dinheiro e contratos. Para uma campanha que já estava no fim, faltava 2 dias para acampar, a propaganda eleitoral estava no fim. Então não fazia sentido contratar mais. E ninguém contrata ninguém depois das 18 horas, né? Sim. Assim, a não ser alguém que trabalha em rádio que fica à noite, mas o horário de expediente não é esse, né? Então tudo levava a crer realmente que era o que foi dito, né? Então foi para a delegacia, eu falei com o delegado, ele me contou tudo o que aconteceu. Eu falei, é grave mesmo, se a juíza determinar, nós vamos investigar a fundo isso aqui. E aí eu peguei o boletim de ocorrência e fiz um vídeo. Olha aqui, ó, isso aqui é batom na cueca. Vão se defender, mas a justiça eleitoral é muito séria com relação a isso. Isso aqui vai ser julgado, vai dar direito de defesa, mas nós não podemos aceitar uma postura como essa, né? Até porque é temerário você fazer... Digamos que a pessoa não estava ali fazendo o que foi dito. Sim. Que ela estava fazendo ali realmente uma contratação. Por que não contrata de dia, durante o expediente? Sim. Ninguém trabalha de noite, 10h30, 11 horas da noite. E para fazer campanha eleitoral que tinha acabado já. Então, assim, infelizmente aqui em Cáceres... Mas daí você acabou processado. Eu acabei processado pelo vídeo que eu fiz. Ah, pelo vídeo. Diz que por causa do meu vídeo, a pessoa que é da família dela perdeu a eleição. Falei, será que esse vídeo é tão poderoso assim? O vídeo fez a pessoa perder a eleição? Eu acho que o que fez perder a eleição foi a campanha que a pessoa fez e ele ter assumido o risco de fazer isso com a pessoa da família dele. Como é que ele vai na casa de alguém 10h30 da noite, 11 horas da noite, para fazer
isso que ele fez. Se ele tivesse cuidado com a pessoa da família, não teria feito isso, não colocaria em risco, né? Mas então, Kiko, tudo isso eu estou dizendo para você para dizer o seguinte. Aqui em Cáceres, infelizmente, muitas pessoas, assim como em Vila Bela, assim como no Porto Espiridião, assim como em Poconé, municípios que têm dificuldades de desenvolvimento humano, existe uma população grande que precisa de dinheiro. Você veja quando tinha o Bolsa Família do governo do PT anterior, depois veio o auxílio que foi feito pelo Bolsonaro de R$600. As pessoas precisam de dinheiro para botar comida em casa. Então não tem como julgar a pessoa assim, não pegue dinheiro. Você fala isso porque você não está precisando. Só quem está sentindo a dor em casa sabe. Agora, vender voto não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, o que aconteceu? Como a pergunta sua foi da campanha eleitoral de 2022... Mas é bom que a gente já descobriu um pouco da história aqui também. Foi bem legal. Eu fiz uma parceria com o Irajá Lacerda e me deu condição de contratar pessoas e fazer uma campanha sem dinheiro nenhum. Ele que me ajudou realmente. E aí nós fizemos uma campanha simples, caminhei em todos os bairros aqui em Cáceres, em todo o comércio e tal. Natural que muitas pessoas não me conhecessem. E foi interessante em muitos aspectos. Foi para mim um engrandecimento pessoal. Isso eu não me arrependo. As amizades que eu fiz, as amizades de infância que eu retomei. Então isso foi muito interessante para mim. Agora nós acompanhávamos, porque o Irajá, uma campanha muito estruturada financeiramente que ele tinha uma pesquisa diária. Ele tinha 3 pesquisas, na verdade, de institutos que ajudavam. E ele me falava, olha, tá tanto... Então eu vim acompanhando percentualmente, os meus votos aqui em Cáceres pularam de 1,3%, 4,8%, nós chegamos a 9,8% dos votos na cidade, no município. Isso me daria uma votação aqui em Cáceres, bem expressiva, de uns 4.000 votos, 4.200 votos. Faltando 9 dias, ele falou, Nestor, presta atenção, aconteceu alguma coisa na sua campanha aí. Eu falei, por quê? Caiu o voto hoje. Aí faltando 7, 6 dias, ele falou, Nestor, o que está acontecendo? Eu falei, cara, está acontecendo que os deputados estaduais estão todos aqui com gente. Os vereadores de Cáceres só apoiaram candidatos de fora. Todos os vereadores. Com exceção de um ou outro que não apoiou ninguém. Os suplentes de vereadores também fizeram isso. Inclusive tinha gente que estava comigo, falou, eu não posso mais estar com você, porque eu tenho que estar com o deputado tal, porque ele vai bancar minha próxima eleição de 2024. Pessoas com quem eu tinha amizade de longa data, que acreditavam nas minhas ideias. Falaram assim, não vou poder caminhar com você não, eu acredito em você, gosto de você, sei que você seria o melhor deputado, mas eu tenho que pensar em mim, eu tenho que ganhar dinheiro. Olha o pensamento. Então a política, enquanto ela for vista assim como uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ficar, de qualquer jeito chegar no poder e ficar no poder, todos nós sofreremos, nós não temos representação. Nós falávamos sábado, Kiko, eu, você e a dona Maridalva, a respeito da ZPE. Muitas pessoas, se você falar ZPE, elas xingam você, que não aceitam mais falar desse assunto. Porque nós estamos falando disso desde 89, desde quando meu pai era deputado, era prefeito aqui em Cáceres. Desde quando ele foi lá falar com Sarney. Eu tenho a foto do meu pai com Sarney presidente. Levou uma comitiva aqui de Cáceres. Foi o Pedro Henry junto. Acho que foi o Dr. Massato, acho que foi também Jorge Amed, da Pirandela, que já não está aqui em Cáceres mais. Desde o início batalhando, o Zé Lacerda, o Márcio Lacerda, batalhando pela ZPE. Mas por que nós não conseguimos ir para frente? Porque nós não temos representação da nossa região oeste, infelizmente não temos uma boa representação, de Cáceres muito menos, e quando você vai disputar discussões políticas a nível nacional, Mato Grosso tem 8 deputados, São Paulo tem o triplo, né? Então, Rio de Janeiro, então, nós precisamos ter força política. E como que uma região vai ter alguém para defender seus interesses? Se na sua eleição ela vende seus votos, ela permite que gente que nunca veio aqui, venha aqui no dia da eleição ou nem vem. Então isso é uma coisa assim, infelizmente, triste. Quero convidá-lo a próxima vez que você vir aqui também, a gente poder falar novamente, porque foi um bate-papo muito bacana, aprendi muito da história aqui também, de Cáceres, e deixar o microfone aberto para a sua participação. Não só agora, vou pedir também, quando você puder mandar áudios para nós aqui, para a gente poder rodar, eu vou gostar muito, principalmente no programa D3 News. Obrigado, Nestor. Como é o nome do programa? D3 News, é o mesmo do site de notícias. Tá. Bom, estaremos juntos no D3 News, então. O convite que você fez a mim e a dona Maridalva, aceitei. Vamos mandar aqui os áudios, não estando aqui em Cáceres, mas estando aqui em Cáceres, venho aqui com você bater um papo pessoalmente. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas e tentar, de alguma forma, despertar as pessoas para o seu verdadeiro valor. Não se vendam. Isso que você faz aqui em Cáceres, Kiko, é política. Você
está há pouco tempo relativamente em Cáceres, mas eu sinto que você já assumiu esse espírito cacerense, tanto é que você falou para mim, não vou embora nunca mais, que ótimo. O que você faz é política. Essa é a verdadeira política. O que o professor de escola faz, trabalhando, formando cidadãos, instruindo e levando seus bons exemplos, isso é política. Então, as pessoas têm muito de política em si e precisam se despertar para isso. Senão, nós vamos continuar sempre votando nos mesmos que tiveram oportunidade e não aproveitaram essa oportunidade, que fazem muito mais de aparência em redes sociais do que de realidade de ações. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é isso. Acredite em você, não venda seu voto de jeito nenhum. Não precisa vender seu voto. Não faça de um momento eleitoral uma oportunidade de ganhar dinheiro, ainda que você precise muito. Não faça isso. Mas se você precisar de ganhar dinheiro, não tiver jeito e tiver que pegar o dinheiro de alguém, não venda a sua consciência. Vote em quem você acredite que possa ser um bom representante dos seus interesses, do seu bairro, da sua cidade, da sua região. Eu estou muito feliz de estar aqui, gostei demais da nossa conversa. Vou estar, então, assim, diariamente, vou mandar alguma coisa para você. E estando aqui pessoalmente, que eu vou muito a Mirassol, tem muito trabalho lá na região de Quatro Marcos, Araputanga. Passando aqui, a gente passa aqui para bater um papo ao vivo. Um abraço aqui para minha amiga dona Maridalva, que convidou a gente para estar aqui junto. E que eu peço às pessoas que não percam a fé. Vai mudar sim, mas a mudança principal, ela acontece dentro de cada um de nós. Que Jesus seja essa força, esse exemplo de, não somente ele não falou nada, mas ele viveu os valores de amor, de fraternidade, de que é possível viver uma vida espiritual, mesmo com as nossas necessidades mundanas. Então, um ótimo dia a todos e muita paz. Obrigado, eu também agradeço mais uma vez a sua participação. Um abraço para você, fique com Deus. Amanhã a gente volta, se Deus permitir. Tudo de bom, tchau, tchau.